Paulo Cuca, falando no Rádio Esportes desse empate, hein, Cuca? Desse empate contra o Vitória. Ano passado foi a mesma coisa. Pegava os grandão, ganhava. Aí os de par de baixo da tabela tropeçava. Aí não dá, hein, Cuca? Nós estamos finalizando muito durante os jogos, mas não estamos sendo eficazes, né? Estão pecando, não tendo a calma, a tranquilidade, a qualidade ideal para fazer o resultado. Foram mais de 30, né? E muito claras algumas, né? Que te dariam a tranquilidade para você tocar o jogo adiante, como foi, por exemplo, no meio de semana, né? E nós tivemos o controle do jogo, apesar do Vitória ter feito um bom jogo, um jogo de inteligência, uma parte defensiva, explorando o contra-ataque, né? E você me perguntou da defesa, o Lianco, ele faz falta, ele faz muita falta. É um jogador viril, um jogador que ataca a bola, ele não corre para trás, ele ataca a bola, ele combate e ele encoraja o próprio time a fazer igual, e ele faz muita falta, né? Nós tomamos o segundo gol porque nós não atacamos a bola, a gente correu para trás, e quando você corre para trás, o adversário corre em cima de você e cresce. E foi assim que a gente tomou o segundo gol, no momento em que você estava pronto para virar a partida. E ainda tivemos a força de buscar o empate e ainda perdemos gols para poder sair com a vitória, mas tem que se continuar trabalhando. O desempenho está muito bom, mas os resultados não. A gente, em 3 partidas aí, eu estava vendo ali, nós finalizamos 80 vezes em 3 jogos. É disparado a equipe que mais finalizou, e fizemos só 3 gols. Então a gente tem que pôr o pé na forma, melhorar esse aspecto aí e alguns outros também que a gente vai resolver internamente. Ô, Nath Fiuza, Ale Oliveira, 12h, 14 minutos. Vamos debater agora com vocês. E pra você do YouTube, vamos passar os melhores momentos, hein? Vamos trazer os melhores momentos, os gols de Atlético e Vitória, 2-2. Lembrando que o Cuca, Nath Fiuza, optou por começar com o Ivan Roman. Grande surpresa, né? Tava outro dia no Sub-20, o zagueiro chileno começou como titular. O Fausto Vera, que foi um dos melhores da partida, e numa noite sem graça do Hulk. Tinha muito tempo que eu não vi o Hulk tão apagado em um jogo do Galo. Qual foi a sua opinião, a sua análise desse 2-2? Eu só tenho uma coisa a dizer, Nath, não dá. Dentro de casa, com o Vitória, não dá, Nath. Ô Thiago, a minha análise ela é parecida com a sua. Eu acho que não tem muita desculpa para esse resultado do Atlético, né? E é um cenário que não é um cenário novo, né, na vida do Galo, já é algo que se repete ao longo das últimas edições do Campeonato Brasileiro, do Atlético ter muita dificuldade contra essas equipes que, por mais que neste momento o Atlético também esteja na parte de baixo da tabela, mas é tudo muito inicial ainda no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que o Vitória é uma equipe que tem um investimento muito menor, que tem aspirações diferentes no campeonato, que não vai brigar na mesma faixa de tabela que o Atlético, então não é um time que dá para o Galo desperdiçar pontos, ainda mais jogando dentro de casa. E se na temporada passada, por exemplo, havia a justificativa ou a desculpa, use a palavra que você achar melhor, do time reserva, né, de um elenco ainda mais enxuto, da divisão das competições, o Galo envolvido também, semifinal de Copa do Brasil, Libertadores. Ontem era o time titular, ainda que com mudanças importantes, como o Cuca frisou, a ausência do Lianco, mas era um time absolutamente capaz de buscar os 3 pontos contra o Vitória e não saiu merecedor com justiça, porque jogou pior que o adversário, ainda que tenha finalizado quase que 30 vezes, ainda que tenha criado oportunidades e tenha esbarrado na falta de efetividade nas finalizações. Mas acho que ontem esse não foi o único problema, né? A gente identificou problemas defensivos, o segundo gol do Vitória, há um problema ali, uma confusão, acho que do Ivan Roman com o Rubens, né? Eles se desentendem na marcação individual e o jogador do Vitória aparece sozinho para finalizar. Há um problema de postura para mim também. O Atlético faz um primeiro tempo muito ruim, volta do intervalo também em marcha lenta, né? Jogando mal, sem pressionar o adversário. Parece que só acorda pro jogo quando o Vitória faz o seu primeiro gol.
E aí depois busca o empate, até pressionava, mas aí o segundo gol do Vitória vem como um balde de água fria. Mas acho que o Atlético não tem que deixar o adversário gostar do jogo, ainda mais se tratando de um adversário mais limitado, como é o caso do adversário de ontem. Então acho que não venceu, e não venceu com merecimento, porque não fez ali, não teve a postura, não pressionou como deveria. E são pontos que lá na frente, repito, quando o Galo encorpar, quando o Galo entrar no ritmo, as vitórias vierem, quando estiver brigando efetivamente por algo maior, são pontos que vão fazer a diferença, viu? Boa, Nath Fiuza, 12:17, olha, se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, seria o Vitória da Bahia? E mais, senhor Caseirinho, Ale Oliveira, por que o Hulk ontem estava tão abaixo, Ale? Eu acho que contra o Iquique ele também já não fez uma partida nível Hulk, né? Porque quando a gente fala de um jogador desse tamanho, a gente sempre espera muito dele, né? Porque realmente ele é muito bom jogador. Então ontem também não foi bem, acho que ficou devendo mesmo. E eu acho assim, né, dentro do que a Nath falou, quem jogou mais próximo do seu limite, né, quem jogou mais próximo do que pode apresentar, de modo geral, eu acho que foi o Vitória. Eu acho que não foi o Atlético, não. O Atlético criou mais oportunidades, até porque no 0-0 ele estava buscando o jogo, e quando ficou atrás, né, em 2 oportunidades, também estava buscando o jogo. Então também tem a circunstância do jogo. Mas o Atlético criou realmente muito mais, tem criado muitas oportunidades, mas quem jogou mais próximo daquilo que a gente entende como limite foi o Vitória. Vitória talvez tenha feito a sua principal apresentação no Campeonato Brasileiro, o primeiro ponto inclusive, e o Atlético não. O Atlético ficou devendo. Você falou do Hulk, outros jogadores também não se encontraram dentro da partida. Agora, eu acho que com relação à referência ofensiva, né, a referência técnica do time, que é o Hulk, eu acho que tem fases, né? Um jogador que todo mundo atravessa a fase que não é tão boa. Eu acho que essa é a do Hulk, mas o bom do futebol é isso, né? Que já no meio da semana você tem a oportunidade de se recuperar, e eu tenho convicção que o Hulk vai fazer isso. Ô, Ale Oliveira, e o Fausto Vera? Toma água aqui, Ale, sua língua tá ardendo aí, toda queimada. O Fausto Vera foi um dos melhores do Galo, Ale Oliveira. E inclusive muita gente tem atribuído esse resultado, que pra mim é negativo, de empate, a você, viu, palhaço carequinha? Achei que era o Fausto Vera. Não, é porque você falou que já tava ganho, que não tinha como... Não... Mas tinha que estar, né, Ale? Tinha que estar, pelo amor de Deus. E eu ainda alertei você, como um homem experiente que sou, da categoria sub-8, falei, olha, respeita o futebol, que o futebol não é assim que se joga. O Fausto Vera fez um bom jogo, sim. E até a gente chegou a discutir aqui se de repente o Cuca não estava meio que de birra com a direção, não com o jogador, né? Porque ele quer ainda mais um jogador para posição, né? Quer mais um volante, o Otávio foi embora, e por isso talvez ele não tivesse feito a escolha pelo Fausto Vera. Ele colocou o jogador, que eu também acho, assim como o Cuca, que tem as suas limitações, mas ele teve uma boa apresentação, assim como o Igor Gomes, que também estava desacreditado, entrou ontem e conseguiu ajudar bastante o Galo, viu? Boa, Ale Oliveira, Nath Fiuza, a sua opinião é bem-vinda também, hein? Fausto Vera já é candidato a brigar por vaga no time titular, afinal de contas o Alan Franco fica bastante tempo fora. Né? Eu acho que nessas circunstâncias, eu acho que ele ganha muitos pontos importantes ali nessa corrida pela titularidade. Muito bem, análises pra você aqui no Rádio Esportes do Ale Oliveira e também da Natália Fiuza.